Novo atacante chegando no Ceará? Novos jovens da base podem ganhar oportunidades no time profissional. E também detalhes sobre a preparação do Vozão para enfrentar o Vila Nova no domingo em jogo importante pela Série B. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje do Jogada do Vozão. Eu sou Daniel Farias e seja muito bem-vindo, torcedor alvinegro, a esse vídeo diário aqui no canal do Jogada no YouTube, sempre com informações, análises e bastidores sobre o Vozão, o Alvinegro de Porangabuçu. Não se esqueça de deixar o seu like, também o seu comentário dizendo de onde você está assistindo ao Jogada do Vozão e se ainda não for inscrito, se inscrever no nosso canal. Se possível, compartilhe esse vídeo com outros torcedores alvinegros. Mas sem mais delongas, vamos lá aos nossos assuntos do dia, começando com atualizações sobre atacante chegando no Vozão. Eu estou falando de um nome que talvez você já tenha escutado, mas que ainda não viu atuando com a camisa do Ceará, porque de fato ainda não desembarcou aqui na capital cearense. Estou falando de Rian Santana. Quem não lembra do Rian Santana? Vou explicar agora para você e relembrar também detalhes sobre esse jogador, que é um dos destaques da Série D do Campeonato Brasileiro, quarta divisão do Brasileirão. Ele defende o CSA e já tem 17 gols marcados nesta temporada e é um jogador que já está acertado com o Ceará. Mas houve um acordo entre Ceará, o jogador, e também o CSA, que é a equipe que ele pertence atualmente, de que ele só viria para o Ceará depois que o CSA encerrasse a sua participação na Série D e o CSA está lutando pelo acesso à terceira divisão. Os jogos agora do CSA, que vão definir esse acesso, vão até o dia 3 de setembro, na próxima semana. Depois dessa data, o Rian Santana estaria liberado para defender o Ceará, para se apresentar aqui em Porangabuçu, em Carlos de Alencar Pinto, e iniciar sua trajetória como jogador do Ceará. Ele virá ao time, já está tudo certo, já está um pré-contrato assinado, eles aguardam apenas a conclusão dessa campanha do CSA na Série D do Campeonato Brasileiro. O Ceará, enfim, você pode gostar, não gostar, criticar ou não criticar, mas o que é que eu quero dizer? No sentido de, foi um acordo entre as partes. Né? Teve torcedor que não gostou, teve outros torcedores que disseram, não, vale a pena esperar, se é para vir alguém que faça gols, que ajude o Ceará, enfim, um tema que divide opiniões, mas o fato concreto é que o Rian Santana pode chegar ao Ceará a partir do dia 4 de setembro, na próxima semana. Deixa eu confirmar exatamente aqui que dia da semana é o dia 4 de setembro. O último jogo do CSA que o Rian Santana vai participar é no dia 3 de setembro, que é a próxima quinta-feira. Né? Então, daqui exatamente uma semana ele vai estar disputando o último jogo pelo CSA. A partir da sexta-feira da outra semana, ele vai poder estar à disposição do Ceará. Aí, claro, ele vai se apresentar, vai passar pelos exames, vai iniciar os treinamentos com o Daniel Paulista e com o restante do grupo, para aí então ele poder fazer a sua estreia. Mas o ponto positivo é que é um jogador que já está jogando, está com ritmo de jogo, está fisicamente bem para poder atuar com a camisa do Ceará. Ele vai chegar para um setor onde há necessidade, porque Júlio deixou o Ceará, outros pontas também saíram, os pontas ainda não estão no pleno nível de desempenho de futebol, né? Estou falando ali do Enzo Ludovico, que está crescendo, também do Nico Ferreira, tem o Lene Lobato ainda para estrear, enfim, é uma posição carente no elenco do Ceará e o Rian Santana vai chegar. Eu, pelo menos, tenho boas expectativas. Sei que alguns torcedores têm o pé atrás em relação à realidade atual do Rian Santana. Puxa, ele está fazendo gol, mas ele está na Série D, na quarta divisão. Mas nós já tivemos no próprio Ceará ótimos exemplos de jogadores que vieram de Série C, de Série D e que renderam, que hoje estão marcados na história do clube. Então eu acho que esse receio a gente não deve ter. Claro, ter cautela, avaliar, não colocar toda a esperança no Rian Santana, mas acreditar que caso ele encaixe, ele pode sim ajudar o Ceará. É um jogador que sabe fazer gols e isso ele tem provado lá no CSA na Série D. Lembrando, são 17 gols marcados nessa temporada e 7 assistências. Ele participou diretamente de 24 gols do CSA nessa temporada, então é um jogador que pode sim ajudar o Ceará. Quero saber o que é que você acha sobre o Rian Santana, o que é que você acha sobre essa demora, essa espera, essa expectativa do Rian Santana desembarcar aqui na capital cearense para defender o Ceará. Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários, dizendo também o seu nome e o local de onde você está acompanhando. Segundo assunto do nosso vídeo, novos jovens da base
têm treinado com o elenco profissional e podem ganhar oportunidades nas próximas partidas. Estou falando principalmente de 3 jogadores. Alguns deles, inclusive, já foram relacionados e até aproveitados no time profissional. O zagueiro Uchela, o meio-atacante Figueiredo e o centroavante Gabriel Amaral. Começando de trás para frente, o Gabriel Amaral você já conhece porque ele já atuou pelo Ceará como titular, inclusive nesta Série B. Se eu não me engano, naquele jogo contra o Criciúma ele foi aproveitado, no jogo anterior também, não estou lembrando exatamente qual foi o adversário, acho que foi o Avaí. Ele entra, né, ali no segundo tempo e ganha oportunidades contra o Avaí, depois é titular contra o Criciúma. Depois ele perdeu um pouco mais de espaço, voltou ali para o time sub-20, mas é um jogador que lá na equipe sub-20 do Ceará se destacou bastante e os centroavantes do Ceará ainda não conseguiram se firmar. O Wendel Silva não tem jogado, a gente falou sobre isso no vídeo passado. O Luca tem sido titular, mas ainda não incontestável. O Renzo tem entrado, mas também não conseguiu se firmar, não balançou as redes ainda com a camisa do Ceará. Por que não imaginar ou projetar o Gabriel Amaral voltando a receber oportunidades? Quero saber a sua opinião. Agora, voltando lá para a zaga, o Uchela. O Uchela é um jogador também importante no time sub-20 do Ceará, zagueiro, né? E o Ceará tem passado por problemas ali, tanto de falhas defensivas como também de lesões. O Éder, por exemplo, está no departamento médico. O Ceará tem agora aproveitado o Gabriel Silva, tem sido titular, fez gol no jogo passado e tem a necessidade de mais um zagueiro. Thalisson se machucou também, está fora da temporada. O Gilmar também se machucou. Então, foi uma posição que sofreu muito com lesões e com ausências. Então, o Uchela já tem treinado, tem sido relacionado, tem ficado ali no banco de reservas, mas é um jogador que, quem sabe, também pode ganhar alguma oportunidade, seja como titular ou seja saindo do banco de reservas no decorrer das partidas. E o terceiro nome que eu citei foi o Figueiredo. Figueiredo, para quem não conhece, era apontado há alguns anos como uma das grandes joias das categorias de base do Palmeiras, que é um dos times que mais revela jovens jogadores, revelou Hendrick, Estevão, Alan e vários outros, enfim. O Figueiredo acabou sofrendo ali com lesões na base do Palmeiras, não conseguiu alcançar o nível que se esperava, mas ele está recuperado dessas lesões e o Ceará acertou a contratação do Figueiredo. Ele foi inicialmente para o time sub-20 do Ceará, tem participado desse time, tem atuado ali e tem treinado com o profissional do Ceará ao longo desta semana. Quem sabe não possa ser aí uma novidade na lista de relacionados para o jogo contra o Vila Nova ou para os jogos seguintes. Tudo isso nós vamos descobrir na sexta-feira. Eu vou estar ali no aeroporto internacional aqui da nossa capital para acompanhar o embarque do Ceará e a gente vai descobrir se o Figueiredo, o Amaral e o Uchela vão ser relacionados ou não. Mas quero saber a sua opinião, torcedor alvinegro. Se você estivesse no lugar do Daniel Paulista, você daria a oportunidade a esses 3 jovens no jogo contra o Vila Nova? A gente tem visto que nos jogos anteriores do Ceará, os jovens têm resolvido. Inclusive, um levantamento interessante para você. Das 7 vitórias que o Ceará conquistou nesta Série B, em 5, jovens oriundos das categorias de base participaram diretamente desses resultados, com gol ou assistência, ou gol e assistência. 5 das 7 vitórias do Ceará tiveram a participação direta dos jovens da base. Então, eu acho que é caminho aberto para que esses jovens continuem sendo utilizados e até melhor utilizados, mais utilizados nas próximas partidas, mas eu quero saber a sua opinião, deixa aqui embaixo nos comentários. E o nosso último assunto do vídeo de hoje, trazer um panorama sobre como está a preparação do Ceará para o jogo de domingo contra o Vila Nova. No vídeo de ontem nós já falamos sobre lesionados, desfalques, retornos, mas quero detalhar como que tem sido a preparação do Ceará. Ontem, quarta-feira, o Ceará teve o primeiro dia de atividades táticas, foi o primeiro, né, momento ali de ajustes voltados para a equipe que vai iniciar o jogo contra o Vila Nova. Então, o técnico Daniel Paulista já está estruturando a sua equipe e o seu time titular para essa partida contra o Vila Nova. Nos dias anteriores, os trabalhos estavam sendo técnicos, né, fundamentos, finalização, outros comportamentos, mas a partir de ontem começaram os treinos táticos, onde o Daniel Paulista já vai esboçando e definindo os ajustes que ele vai fazer no seu time titular para o jogo de domingo. Hoje, quinta-feira, será o 4º dia de atividades, mais uma vez trabalho tático ali em Porangabuçu. Daniel Paulista vai dar continuidade a essas preparações e ajustes para o jogo de domingo. Hoje à tarde tem entrevista coletiva do Richardson, vou estar lá para acompanhar e perguntar ao Richardson sobre esse jogo de domingo.
né? E amanhã, sexta-feira, o Ceará treina mais uma vez e no fim da tarde viaja com destino a Goiânia para enfrentar no domingo o Vila Nova. Essas são as últimas informações do Ceará e vamos encerrar o nosso vídeo fazendo a nossa tradicional saudação a todo mundo que participou do nosso vídeo de ontem, trazendo aqui comentários e reforço o pedido. Manda aqui embaixo onde que você está assistindo ao Jogada do Vozão para que a gente possa saudar e mandar um abraço para você. Então, tem o Ianove falando aqui sobre Brian Borges, sobre Zanocelo, o Gilson Rocha também sempre participando do nosso programa, o José Gomes acompanhando também, o Ludigero Machado também, ouvinte assíduo aqui do Jogada do Vozão, tem o Gildo Lobo criticando aqui, ele está dizendo que é lá de Lavras da Mangabeira, então um abraço para você, Gildo. Tem também o Juninho Lima, o Alfredo Moreira e o Ademir Melo, lá do Gereissat 2 em Maracanã. Então um abraço para todos vocês que participaram do nosso vídeo passado e você que está assistindo ao Jogada do Vozão, comenta aqui embaixo que no vídeo de amanhã a gente manda um alô, um abraço para você. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo, torcedor!